Eu sou Tatiana Ueda, né? Sou uma das fundadoras, junto com Alexandre Zimmerberg, da Associação Política Brasil. Sou pastora dessa igreja, debaixo dos meus bispos Francisco e Ana. Graças a Deus, eles cedem esse lugar para a gente. Nós temos muitos pastores aqui, muitas pessoas. Então, sejam muito bem-vindos, pessoas católicas, pessoas de outras religiões, todos são muito bem-vindos aqui na nossa casa. Tá bom? Eu queria compor primeiro a mesa, antes da gente fazer a oração e cantar o hino nacional. Queria convidar para sentar aqui o Daniel de Jesus, ele que é do ProArmas. Ele é o coordenador político, né, do ProArmas. Bem-vindo, meu irmão. Vice-presidente da Liga Fluminense de Tiro de Defesa Tático e um dos fundadores do Instituto ATA, Atletas do Tiro Adaptado. Né, ele vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Queria chamar agora também o professor Robson Júnior. Nosso professor foi ex-conselheiro tutelar. Alguém conhece Itaperuna? Seja bem-vindo. Alguém conhece Itaperuna? Eu conheci. Ele é lá de Itaperuna. Para quem já está inscrito no curso, ele é o nosso professor do curso de mentoria de conselheiro tutelar. Convidar agora o nosso deputado federal, nosso amigo atleta olímpico, deputado Luiz Lima. Seja bem-vindo. Senta ali, deputado. E agora com vocês, para quem não conhece, né? Alexandre Zimmerberg, presidente da associação, idealizador da Associação Política Brasil. Nós vamos... Hugo, está no ponto o hino nacional? Ipiranga, as lajes plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança permanece. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. As vilas
justiça acaba forte. Verás que o Filho Deus não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol as mães gentil, pátria amada, Brasil. Amém. Continua de pé, vamos fazer só uma oração antes de a gente começar. Senhor Deus, nós entregamos esse momento ao Senhor. Queremos colocar o nosso Brasil, o estado do Rio de Janeiro, debaixo da sua soberania, Deus. Usa cada vida aqui, cada pessoa aqui representada, para que possamos barrar o comunismo, para que possamos trazer conhecimento para as pessoas, que a verdade seja revelada em cada coração aqui, que eles possam ser multiplicadores de informações, que aquilo que eles receberem aqui hoje, eles possam postar nas suas redes, compartilhar com outras pessoas, que a gente não retenha isso, que isso possa reverberar para as futuras gerações. Deus, nós te pedimos isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Alexandre. Testando. Pessoal, boa noite a todos vocês, tá? Queria agradecer a presença aqui, várias pessoas aqui extremamente importantes, agradecer a presença do meu irmão, saudar a presença de várias pessoas aqui, o Valdir aqui também, amigo do nosso presidente Bolsonaro, e várias outras aqui, pessoas importantes. Eu vou chamar agora para falar, nesse momento, um tema extremamente importante, né? Que antes que qualquer sistema ditatorial que foi implementado na humanidade, primeiramente, a população foi desarmada. O armamento é muito mais do que a legítima defesa. É o mecanismo que as sociedades têm de se defender contra um tirano. Tá? Alguém sabe qual é o maior exército do mundo? Qual é o maior exército do mundo hoje? Alguém sabe? Exatamente, o povo americano, o maior exército. Por isso que os Estados Unidos você pode ter um presidente de esquerda, mas você implementar uma ditadura lá é quase impossível, porque o nível de armamento da população é muito alto. Então, naturalmente, as leis são respeitadas, a Constituição é respeitada. E hoje a gente está vivendo um momento no Brasil, já existia um histórico de um estatuto, né, um referendo que não foi respeitado no governo Lula. E veio o governo Bolsonaro, a legislação melhorou, né? A gente viu muitos clubes de tiro sendo inaugurados, né? As pessoas vendo isso até como um esporte. E nessa semana eu soube que um clube de tiro aqui da Barra, é Parabelo o nome, né? Fechou. Um outro amigo meu que é dono de um clube de tiro, ele falou até que viria aqui hoje, falou que o faturamento dele caiu 70%. Então, são vários clubes de tiros que a gente está vendo, tendo dificuldade, porque já foi criado pelo PT um decreto que está inviabilizando isso. Obviamente que eles não estão preocupados com o clube de tiro, com o emprego, provavelmente é porque vem alguma coisa pior depois desses decretos. Para isso, eu vou chamar aqui para falar uma pessoa que faz parte de um grupo, que sem dúvida nenhuma é hoje o grupo mais importante que fala em relação à questão do armamento, que é o ProArmas. O ProArmas tem como presidente, quem não conhece, o Marcos Polon, foi o deputado federal, foi o mais votado do Mato Grosso do Sul, né? O Marcos Polon foi o deputado mais votado, e eles têm um trabalho bem pulverizado no Brasil inteiro. E eu queria chamar aqui o Daniel de Jesus, que é um amigo nosso, que é do movimento ProArmas, e eu vou passar a palavra para ele falar desse tema, tá bom? Está contigo, irmão. Boa noite a todos, muito prazer. Me chamo Daniel de Jesus, sou coordenador político, como o Alexandre colocou, do Movimento ProArmas aqui no Rio de Janeiro. Sou também vice-presidente da Liga Fluminense de Tiro de Defesa Tático, tá? Sou atleta. Tenho aqui também uma amiga, Cris Viana, que é também uma das fundadoras do Instituto ATA. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo vamos passar daqui a pouco para vocês verem, com atletas que são
da Polícia Militar, da Polícia Civil, que foram vitimados em combate, e que a gente traz para o esporte. Para quem não sabe, existe, né, um esporte do tiro. E muitas das vezes somos chamados de milicianos, de vagabundos, e isso nos deixa muito triste, porque o esporte existe há muito tempo. Esse esporte trouxe as primeiras medalhas do tiro esportivo. Mas, voltando ao tema da nossa palestra, Alexandre, que é falando um pouco sobre o Foro de São Paulo, Alexandre colocou muito bem, o século XX foi marcado por diversas guerras, diversos regimes ditatoriais surgiram, em 1915, em 1917 na Rússia, em 1938, Hitler desarmou os judeus, somente os judeus, e houve todo esse genocídio que aconteceu na Alemanha. Quem não entregava a arma era retirado das suas casas e levado para as concentrações e nunca mais se via. Em 1959, o fundador do Foro de São Paulo, Fidel Castro, armou a população, os camponeses, para que houvesse uma revolução. Essa revolução aconteceu e pouco depois, o que ele fez? O desarmamento. Com o seguinte slogan: armas para quê? Ou seja, para que o cidadão ia ter arma se, em tese, já havia uma democracia? E temos diversos exemplos pela história. Em 2003, o então presidente Lula fez algo, assinou um decreto chamado Estatuto do Desarmamento. Na verdade, um projeto de lei, 10.826, onde o intuito era desarmar a população, acabar com o comércio de armas de fogo no país e, consequentemente, todos deveriam entregar suas armas. Houve a entrega voluntária, alguns entregaram, pagaram não sei quantos reais para cada arma, e, posteriormente a isso, houve um referendo para que a população pudesse expressar a sua vontade. E 59 milhões de brasileiros, deputado, votaram favoráveis ao comércio de arma de fogo. Esse referendo não foi respeitado. No meio desse turbilhão de situações, vieram outros governos do PT, como o governo Dilma, e, graças a Deus, em 2016, ela foi impeachmentada, veio o governo Temer, e veio o que eu chamo de bug da Matrix, que foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro emitiu diversos decretos que facilitaram, sim, o acesso, mas muitas pessoas acham que você comprar arma de fogo é você ir ali na banca de jornal e falar: eu quero um 38, eu quero um 380, e não é bem assim. O senador Marcos Duval comenta até e brinca, falando: eu quero que minha filha case com um CAC. Por quê? Porque o cara não pode ter nada na Justiça Federal, nenhum problema, na Justiça Militar, na Justiça Eleitoral. Ou seja, ele precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa correta, um cidadão de bem. E esse monte de armas aí que eles falam, não, tem não sei quantas mil armas na mão do cidadão, estão na mão do cidadão de bem. Por puro revanchismo, 1º de janeiro de 2023, o governo Lula emite um decreto 11.366, brecando o comércio, não o comércio de armas permitidas, mas de calibres restritos. Proíbe o tiro lúdico, que é você, Robson, quer ir no clube, você não tem o CR, e você quer ir praticar, hoje você não pode. E isso, deputado, é 70% do faturamento de um clube. Hoje, nós temos cerca de 150 mil pessoas de aviso prévio. Hoje nós temos aí clubes fechando, nós que temos acesso a diversos donos de clube, donos de loja, estamos recebendo diversas notícias, pessoas que tinham 10 funcionários, hoje tem 2 funcionários.
um decreto feito por puro revanchismo. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre isso, para falar o que aconteceu com os países que foram desarmados. Alexandre colocou muito bem, Estados Unidos está aí, é uma potência. O cidadão, se ele quiser comprar a arma de fogo, ele vai em uma loja, pode levar até, dependendo do estado, no mesmo dia. É um país violento? Armas matam? Um carro mata? Uma faca mata? Então, nós vamos tratar sobre esse tema hoje. É um tema muito delicado. Quando a gente costuma falar que, quando fala de arma de fogo, o direito pula pela janela. Mas vamos conversar. Quero que vocês se sintam à vontade. Estamos aqui para auxiliá-los a aprender. E, a cada dia, que essa associação, Alexandre, possa crescer. E que possamos estar sempre aqui, debatendo, falando, e que possamos, como direita, crescer em união. Vou pedir a gentileza, pastora Tati, vou passar um vídeo aqui para que todos vejam. É um pouco do nosso trabalho realizado com os atletas. Eu não sei se está no ponto. Estou sem óculos, não estou conseguindo chegar no fundo. Está no ponto, está no ponto. Está no ponto. O trabalho desenvolvido com os atletas PCDs, trabalho que é direcionado e dirigido pela minha amiga Cris Viana. Sou cadeirante há 10 anos, acidente de moto. Eu competi, era piloto de motocross e sem possibilidade nenhuma de praticar alguns esportes. Tentei me adaptar a alguns esportes PCD e não consegui. Tive um convite da Pro Shooters e do ATDC para participar de 2 competições. Uma delas eu fiquei em 3º lugar no ranking geral. Eu tenho que agradecer imensamente a esse programa da Pro Shooters e agradecer também a ATDC pela oportunidade que me deram de voltar a competir, de me identificar com algum esporte, que foi o único esporte que eu me identifiquei após o meu acidente. Meu nome é Ricardo Costa, inspetor de polícia aposentado e atleta de tiro esportivo. Através do projeto Renascer, Servir e Proteger e a Pro Shooter, eu tive a oportunidade de me inserir no tiro esportivo. Isso me ajudou muito. Essa rotina de treinamento, de estudo sobre o assunto, elevou muito minha autoestima e minha autoconfiança, me ajudando não só dentro do esporte, mas na minha rotina diária. Olá, eu sou Agnaldo, sou PM reformado. A modalidade do tiro esportivo, a qual o PCD agora está sendo incluído, está tendo sua inclusão, nossa, é de um benefício assim, imensurável para o PCD e contribui para o elevado índice de sua autoestima e, consequentemente, sua qualidade de vida. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Alexandre. Obrigado, Daniel. Então, pessoal, olha só, hoje a gente vai falar de um tema que tem a ver também com o tema do armamento, que é o tema pelo qual trata esse livro aqui do professor Olavo de Carvalho, que é o Foro de São Paulo. Quem aqui já ouviu falar no Foro de São Paulo? Ah, legal, pô, a galera sabe. A pastora Tati falou para mim assim, não, o pessoal não sabe o que é o Foro de São Paulo. Eu falei, essa galera sabe o que é o Foro de São Paulo. Legal. Eu vou entrar nesse tema do Foro de São Paulo um pouco mais para o final. Vou chamar agora aqui o deputado, mas eu queria falar um pouquinho para vocês da questão da associação, tá? Quem ainda não teve conhecimento, não fez parte, não estava aqui no primeiro evento, Silvio veio aqui, a primeira vez do Silvio, amigo nosso, não estava no primeiro. Quem quiser entender um pouquinho da função da associação, o site já está no ar, tá? É associaçãopoliticabrasil.com. Ali você tem as 11 diretrizes da associação. Uma das diretrizes da associação é defender o armamento do cidadão civil de bem. Tá? Essa é uma das diretrizes. A gente defende também, por exemplo, a vida. Nós somos contra o aborto.
a gente é contra a legalização das drogas. Então, por que essas são as diretrizes? Porque qualquer ação, qualquer movimentação política, cultural, qualquer movimentação em relação a isso, a gente quer trabalhar em cima disso. Por quê? O que controla a política é o debate e a guerra de narrativas. A gente vive no Brasil um momento que a direita e os conservadores, a gente vem há 30 anos só se defendendo das narrativas deles. Eles criam as narrativas através da mídia e a gente fica só se defendendo. Quem acompanhou os 4 anos do governo Bolsonaro era a criação de narrativa contra ele, e aí depois ele se defendia. Criava narrativa, aí todo mundo, nossa, o Bolsonaro é um monstro. Aí depois iam lá ver, não era nada daquela história que ela criada pela mídia. Então, as 11 diretrizes que nós defendemos é que nós queremos criar esse debate. A gente quer trazer esse debate a público. Tá? E por isso que é importante a gente falar do Foro de São Paulo. É um tema que eu já estudo há alguns anos, me aprofundei um pouco mais nos últimos meses pelo lançamento desse livro, que foi o primeiro livro que foi lançado após o falecimento do professor Olavo. Ele tinha deixado esse livro pronto. Ele deixou vários livros prontos, muitos estão sendo lançados ainda. Por isso que a gente está ouvindo mais do professor Olavo agora do que quando ele estava vivo. Ele já falava que ele era mais perigoso para a esquerda morto do que vivo. Eles desejavam a morte dele, mas ele falava assim, pode desejar minha morte, quando eu for morto vai ser pior para vocês. E ele deixou vários livros. Esse livro aqui é fenomenal, eu vou contar um pouco do livro, mas agora eu vou chamar aqui o nosso deputado Luiz Lima para ele conversar um pouco, contar para a gente. Ele acabou de chegar de Brasília, né? Chegou de Brasília agora à tarde. Ele passar para a gente como é que está o Congresso, como é que a bancada da direita, a bancada do PL, como é que eles estão fazendo para blindar, né, o nosso país desse avanço que está sendo feito aí pelo governo federal de esquerda, do PT, e de repente ele falar um pouquinho também desse decreto, essa questão do armamento, que é muito importante. Deputado, contigo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Um prazer ter vocês aqui. Obrigado ao Robson, que eu conheci em 2018 em Itaperuna. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, tá bem cansativo. Eu fui um deputado de situação. E ser deputado de oposição, é mais fácil você tacar pedra do que você defender, né? Então, quando você é um deputado de situação, você tem que participar das comissões, como a gente vai participar quando essas comissões forem implantadas daqui a 2 semanas. São 30 comissões hoje na Câmara dos Deputados. Eram 25. A Comissão de Seguridade Social e Família, que é saúde, foi dividida, por exemplo, apenas um exemplo, virando saúde e seguridade social de família. Eu participei da Comissão de Saúde, Seguridade Social e Família, Educação, Esporte. Fui também muito atuante na Comissão da Reforma da Previdência e Reforma Administrativa. Comissões muito sensíveis que muitos representantes eleitos com Bolsonaro não se sentiram muito confortáveis em participar, porque representavam Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, segmentos muito sensíveis a essas votações. Pelo fato de eu ter sido eleito como esporte, como pilar, mas ter me transformado aí num deputado meio que não de uma categoria específica, eu me senti muito confortável em enxergar que a reforma da Previdência era necessária, nós envelhecemos, né, a expectativa de vida aumentou, então é uma questão de matemática, de cálculo, né? Porque são os ativos que sustentam os inativos, né? Então, como a gente está vivendo mais, tem sempre que corrigir, e aconteceu isso já há 30 anos nos países mais desenvolvidos, precisava acontecer no Brasil. Mas deputado de oposição tem que ficar muito atento, tem que ser assertivo, tem que fiscalizar, tem que denunciar. E essa semana, especificamente, a gente conseguiu implantar a CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, em relação ao ato que existiu no dia 8 de janeiro. A gente não pode permitir que a Rede Globo de televisão, com seu Globocop, chame bandido de fuzil ao vivo transmitido de suspeito e chamar um senhor de idade na esplanada dos ministérios, no gramado, de terrorista, né? Então, a gente tem que saber quem financiou aquelas pessoas que depredaram. É claro que se houve alguém do nosso grupo que depredou, claro, deve ser punido, mas ali 99% não depredou, e houve facilitação, sim, dessas pessoas. A gente tem que apurar se o ministro da Justiça foi avisado pelos órgãos de segurança, se o Distrito Federal foi avisado em relação à sua segurança, que ia haver aquela manifestação. Eu conheci
Durante 4 anos, o Palácio do Planalto tem pelo menos 40 guardas armados até os dentes ali embaixo para defender aquele espaço, no Supremo também, e não houve resistência. Então, foi uma grande arapuca, foi muito ruim aquele acontecimento politicamente para a direita, porque a gente já tinha vários escândalos na primeira semana de governo. Ministra Dani do Vaguinho, envolvido com Jura, o maior miliciano do Estado, acusado pela Polícia Civil de mais de uma centena de execução no nosso Estado. A gente tem o ministro Juscelino das Telecomunicações agora, ele faz uma besteira a cada 5 dias, é uma máquina de fazer besteira. Então, o pai envolvido em assassinato, ele enviando 9.000 chips para uma área onde não pega telefone, ele não declarando ser dono de 2 milhões em cavalo, ele pegando avião da FAB para ir ver leilão de cavalo em São Paulo. Então, a gente teve o aumento dos combustíveis, R$ 37,00 hoje um carro 1.0 para você encher o tanque. Como é que um governo que precisa de dinheiro faz uma renúncia fiscal de 10 bilhões para o Ministério da Cultura? Então, é muito escândalo. O PT é o maior inimigo dele mesmo, é difícil fazer oposição, porque são tantos escândalos que todo dia a gente tem que falar na tribuna, é difícil a gente escolher o principal escândalo do PT. Mas o PL está se organizando muito bem. Essa leva de deputados agora, eu diria que é melhor do que os que foram eleitos em 2019, são pessoas que participam mais. Não adianta você ser eleito deputado e fazer 0 discursos no final do ano, né? Então, você tem que participar das comissões. Os deputados eleitos, o Nicolas fala bastante, eu falo bastante, o Jordi fala bastante, o Gayer fala bastante, o Salles de São Paulo fala bastante, a Bia Kisses fala bastante, participa. Tem os deputados de internet, que ainda não falaram, que a gente tem que puxar eles, porque não adianta. A gente tem que ser forte na Câmara, para obstruir o PT, para obstruir o PDT, para obstruir o PSOL. A gente tem que ser forte na internet? Tem, mas você virou deputado, você não é mais blogueiro. Então, muitos deputados não entenderam isso nos primeiros 4 anos. Tem gente com 3, 4 milhões de seguidores e não tem nenhum seguidor na Câmara, não faz nada, absolutamente nada. Tem que se concentrar na atividade da Câmara. Agora, falando do decreto 11.366, né, que inviabiliza os clubes de tiro. Eu recebi ontem o Felipe, que foi candidato a deputado estadual, teve 8.000 votos pelo PTB, né? Fala muito bem, muito simpático. O Coutinho, dono da Coach 45, né, do Barra Garden, e o Júlio, que é de Goiânia, que é de Anápolis, coordenador. Eu falei para ele, e hoje eu consigo ter uma percepção política dos fatos, né? O que aconteceu? O PT é um partido de revanchismo, né? É difícil você manter amizade com um cara radical de esquerda. É claro que tem aquele cara de esquerda, às vezes, que é mais educado, cara, ele quer te destruir, ele quer destruir a tua família. Ele te abraça para tomar um café ali no plenário, mas se ele tiver uma oportunidade, ele vai te dar um tiro. Então, a gente tem que ser leal, mas não pode ser ingênuo na nossa vida, né? A gente nunca pode desistir das pessoas, né? Mas a gente tem que também se proteger. Então, a índole de grande parte dos ativistas que se tornam políticos de esquerda é uma índole muito perigosa. Então, eles são revanchistas, eles querem acabar com os clubes de tiro, assim como eles querem acabar. Eu recebi hoje um servidor que está para se aposentar do Banco do Brasil, que se tornou muito meu amigo, é um senhor já de idade, e ele falou: Luiz, o Banco do Brasil já cancelou mais da metade dos eventos para o agronegócio. O agronegócio representa 24% do PIB do nosso país. A Caixa já cancelou todos os eventos do agronegócio. Então, eles são revanchistas. O que aconteceu com o tiro esportivo no nosso país? E que eu acho que foi uma falha do próprio esporte, agora falando como atleta olímpico, professor de educação física. O tiro declarou muito apoio ao Bolsonaro. E foi uma verdade. A maioria dos praticantes de tiro, imensa maioria, por incrível que pareça, tem atirador que votou no Lula. Tem. Se você for num stand de tiro, vai ter um ou outro ali que votou no Ciro também. Só que foi uma entidade, e por se tratar de um esporte olímpico, Guilherme Paraense, em 1920, ganha a primeira medalha de ouro para o Brasil. O Afrânio Costa ganha a primeira medalha de prata, mas foi o primeiro medalhista, o Afrânio. E olha só, pessoal, como é a história, como a gente está regredindo. O Afrânio da Costa, que foi medalhista olímpico em 1920, na Antuérpia, há 103 anos, ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal.
foi o Afrânio da Costa que organizou a primeira eleição democrática no país, com a vitória de Eurico Gaspar Dutra, em 2 de dezembro de 45, após a primeira era Vargas, de 30 a 45, e foi um atirador, que foi o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável por organizar a primeira eleição democrática do nosso país. Então, hoje, o Gilmar Mendes, ele referenda um decreto revanchista do Lula. O Lula tinha porte de arma, ou usava uma arma, uma 22. O Lula já falou isso quando ele era sindicalista, ele era um cara que andava armado, né? Mas o Gilmar Mendes, por puro revanchismo também, em função de um determinado grupo apoiar o presidente Bolsonaro, eles querem acabar com o clube de tiro, com os clubes de tiro, e todo esse decreto realmente inviabiliza. Então, hoje, eu fiz um pronunciamento na tribuna, a deputada Benedita da Silva estava, inclusive, presidindo, e eu falei exatamente isso. É até pouco inteligente, eu estava até dando uma dica para o PT, é até pouco inteligente, politicamente, você acabar com um segmento tão importante como o tiro esportivo no nosso país, que gera tantos empregos, que faz parte da história. E eu liguei, inclusive, para o Ricardo Capelli, que é braço direito do ministro Flávio Dino. O Ricardo Capelli foi secretário de esporte, e quando eu assumi a Secretaria Nacional de Esporte, após o impeachment da Dilma, convidado pelo governo Temer, foi a pessoa que fez a transição de governo, e eu falei, Ricardo, vocês vão acabar com o tiro no Brasil. Aí ele falou, não, Luiz, estamos conversando aqui com a Confederação. E eu vi um monte de críticas, Daniel, no UOL, falando sobre isso. E eu pedi uma reunião com o Flávio Dino. Afinal de contas, eu sou um deputado. Eu tenho que conversar com todo mundo. Eu não fui recebido. A minha reunião não foi autorizada. Ele não quis me receber. Então, um ministro da Justiça, que é comunista, que foi 8 anos governador do Maranhão, o pior IDH do nosso país, eu humildemente sendo deputado, né? Porque hoje ele é o ministro da Justiça de todos nós, gostando ou não, então eu tenho que recorrer a ele. Ele não quis me receber em relação à pauta do desarmamento. Por quê? Eles só querem dar prioridade à confederação e aos atletas olímpicos. Ora bola, se você dá prioridade a atleta olímpico e confederação, como é que o atleta vai se tornar um atleta olímpico se ele não pode praticar a modalidade nas academias de tiro esportivo? Seria como eu fechasse todas as escolinhas de natação no país e só mantivesse os parques aquáticos de competição. Vai acabar a modalidade. Então, politicamente, eu de coração, em relação aos clubes de tiro, que eu já frequentei os 3, eu não acho que esse governo ele desgoste do tiro, porque até o Quaquá, que foi prefeito de Maricá, tem stand de tiro. É puro revanchismo. Então, não é o fato, existem pessoas de esquerda que gostam de atirar. Então, é um puro revanchismo, Daniel. O que a gente tem que fazer para contornar essa situação é a gente trazer para esse movimento, para salvar o esporte, de alguma forma estabelecer um diálogo. Eu, como deputado federal, eu tenho que dialogar. Até Israel dialoga com a Palestina quando tem um problema. Você tem pessoas em Israel e pessoas na Palestina, que vai um homem-bomba da Palestina, vai o cara de Israel. Eu não sei se vocês já viram, tem uma série agora muito boa no Netflix. Você sabe qual é? Falda, né? Então, essa série mostra muito bem que tem ali uma comunicação entre Israel e Palestina, né? Então deve sim ter essa comunicação de nós bolsonaristas com a esquerda, para a gente mostrar que a gente não pode perder essa oportunidade e matar um esporte que faz parte da história do nosso país. Pessoal, desculpa ter me alongado muito, passei um pouquinho do que está acontecendo em Brasília e a minha percepção em relação aos clubes de tiro. O que está acontecendo é um puro revanchismo, assim como aquela declaração do Lula também chamando o agronegócio de fascista, né? E que ainda bem que eles são inábeis, é bom. Também você tem que ver pelo lado positivo. Se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, a gente tem que pegar eles por esse calcanhar de Aquiles, né? Então, o nosso trabalho tem sido esse. O PL está um partido mais organizado do que foi o PSL em 2019. Dos 99 deputados, eu acredito que de 70 e 80 serão firmes, né?
no sentido de estar firme ali nas votações, da gente bloquear ações desse atual governo que venham tirar a nossa liberdade em relação à lei de fake news, em relação à moderação que eles querem dar ao uso de internet e mídias sociais. Mas eu estou bastante otimista. O grupo de deputados eleitos, assim, com muito mais vontade e muito mais capacitados do que entrou em 2019. Assim, é muito fácil perceber isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Falei demais. Obrigado. Obrigado, deputado. Pessoal, vou entrar agora em um tema. Uma das coisas que a gente tinha conversado na associação é que uma das nossas missões seria a gente criar mecanismos para as pessoas estarem preparadas para ocupar os postos de influência, as carreiras de influência. Tá? Por acaso da vida, em 2022, a gente trabalhava na mesma equipe, eu, a pastora Tatiana e o Robson. E o Robson, ele é lá de Itaperuna, uma cidade que eu não conhecia. Eu já tinha ido até o final do estado lá, Campos, já fui até a Bahia de carro, mas nunca tinha ido até Itaperuna. E aí o Robson convidou, eu e a pastora Tatiana, para a gente ir em Itaperuna. Nós visitamos várias igrejas lá. O Robson é uma pessoa muito bem relacionada na igreja, então a gente foi muito recebido. Foi uma cidade que me surpreendeu positivamente, uma cidade super conservadora, uma cidade organizada, limpa, né? Uma cidade muito bacana. E o Robson, como é que ele tem uma história na política, mas ele foi conselheiro tutelar, né? O que é o conselheiro tutelar? O conselho tutelar é um órgão criado, independente, que ele não é vinculado, o conselheiro ele recebe pelo município, mas ele não é funcionário da prefeitura. Essas pessoas são eleitas, tá? Você faz uma prova que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar, ele defende... eu falando aqui, faz um barulho aqui, sentiu isso também, deputado? Pô, será que cai isso? Aí, se cair, desliga, corta aí. Bom, voltando, o Conselheiro Tutelar é aquele membro que ele defende os direitos que estão elencados na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei estabeleceu que todos os municípios do Brasil têm ao menos um conselho tutelar. Cada conselho tutelar você tem 5 conselheiros efetivos e 5 suplentes. Obviamente são esses 5 que trabalham. Tá? Em 2019, eu estava uma vez na sede da prefeitura e eu vi uma posse do conselho tutelar. E me surpreendeu pelo perfil da pessoa, né? Quando você vê um cara do PSOL, você sabe que é do PSOL, né? Não tem como ele dizer que não é. Eu olhei e falei, nossa senhora, o que é isso? Pô, isso é a posse do conselho tutelar. Eu falei, caraca, então os caras mandam nisso? Mandam nisso. Aqui no Rio de Janeiro, no nosso município, nós temos 19 conselhos. Cada conselho você tem 5. Então você tem aí 95, só no município do Rio. Você vai para Niterói, tem. Você vai para Angra dos Reis, são outros conselhos. Então, essa cadeira, é óbvio que quem está se preparando para ocupar esse espaço há anos e anos, é óbvio que é a esquerda. É claro que é a esquerda. E esse ano, nós temos eleições. Essa eleição, a lei diz que ela é 1 ano depois da eleição presidencial. Ou seja, a eleição esse ano, ela é no 2º domingo de outubro. Como foi a eleição presidencial, em 2022, ela é 1 ano depois. Então, a gente conversando, eu, a pastora Tatiana e o Robson, a gente decidiu por lançar um curso preparatório para se lançar na carreira de conselheiro tutelar. E a gente ora a Deus para que apareçam pessoas conservadoras dispostas a se lançar. Por quê? Porque você vai ter que estudar, passar na prova, e depois você vai ter que participar de uma eleição. Não tem porquê a gente perder uma eleição se no Rio de Janeiro, os conservadores, nós ganhamos a eleição aqui no Rio de Janeiro, a eleição presidencial. Então não tem por que a gente deixar essas cadeiras de influência na mão da esquerda. E o Robson, ele veio de Itaperuna, chegou hoje, amanhã a gente tem gravação, ele vai estar gravando amanhã diversas aulas, ele é professor e ex-conselheiro tutelar. E eu vou pedir para ele vir aqui para ele falar do tema da importância do conselheiro tutelar. Robson, contigo. Pessoal, boa noite. Como o Alexandre aqui ele já fez a prévia, né? Eu fui conselheiro tutelar,
tenho um histórico na política, né? Sou de uma cidade do interior do estado, que pouca gente conhece, porque é na fronteira com o estado de Minas e o estado do Espírito Santo, mas que faz parte do Rio de Janeiro. Pega a sua parte boa, não é uma cidade insegura, é uma cidade boa de se viver. Assim, a gente não tem insegurança, embora tenha mais de 100 mil habitantes. E eu queria fazer um panorama de algumas coisas que a gente ouviu dentro da questão do Conselho. Se, por um lado, em 2019, 2018, a gente elegeu o presidente Bolsonaro, e, tendo eleito, a gente estava vindo de um movimento de rua muito forte, que tinha derrubado a Dilma, que tinha levantado uma candidatura que até então ninguém esperava e todo mundo dizia que ia dar errado. Por outro, a direita não sabia como governar, e tentou governar durante um bom período, dentro do mandato, e por isso o Luiz falou dos deputados blogueiros, fazendo movimento de rua. Então, assim, era o que o pessoal falava assim, era o carro na coxinha. O cara marcava no domingo, todo mundo ia lá, tinha um trem elétrico, e aí alguém falava, aí cantava o nacional, fazia um oba-oba e tal, mas não governava de fato. Enquanto os caras estavam lá esquematizando na surdina, o nosso pessoal estava fazendo live, estava pedindo like, estava fazendo compartilhamento, e a gente viu, digamos assim, o fim disso agora, mais recentemente, né, depois do final da eleição, quando o pessoal ainda tinha gente tentando tirar proveito desse processo de like, de curtida, de compartilhar, etc. e tal. Então, a direita não aprendeu a governar. Por outro, nós fomos agora para o mandato do Lula, né, já pensando assim, precisamos nos profissionalizar. Mas antes, a política profissional, e eu fiz parte dela, algumas pessoas que conversaram comigo antes, eu contei um pouco da minha história, a política profissional, ela acaba afastando o povo. Porque aqui não é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos uma política altamente participativa. O cidadão, ele está lá dentro. Então, o cara chega na Câmara dos Vereadores, você tem mais ou menos uma bancada assim, de todas as câmaras dos vereadores, lá tem 5 membros, por acaso, tem 5 membros e tem um negocinho para a pessoa poder falar. Então, o cara pode ir e dar opinião, ele pode opinar, o povo pode ir participar. Às vezes, eles perguntam para a plateia o que as pessoas querem, tipo assim, para o público, né, para o povo, gente, o que vocês acham? E aqui não. Aqui as pessoas não participam da política, porque a política está segregada em Brasília. Então a gente escuta, e se a gente fosse profissionalizar e não ter carne na coxinha, né, no domingo, o que nós vamos fazer? Só assistir? E aí é que está o ponto da associação e o ponto de participar do Conselho Tutelar. Porque a pessoa fala assim, o que eu vou fazer? Não estou em Brasília, não posso participar com os deputados. Não vai ter movimento de rua, porque até isso deram um jeito de proibir e de nos caçar, porque qualquer movimento é golpista, é isso, é aquilo, antidemocrático, etc. Ok, então o que nós vamos fazer? Nós temos que ocupar os espaços. Esses espaços, eles estão lá para todos os cidadãos. Eles não estão lá só para quem é profissional, para quem tem uma história, não é isso, eles estão lá para todo mundo. Todo mundo pode chegar e falar assim, eu quero participar. Eu vou até contar 2 historinhas aqui muito breves, que é uma do Conselho Municipal de Saúde. Toda cidade tem um Conselho Municipal de Saúde, assim como tem um Conselho Municipal de Educação, tem um Conselho Municipal do Idoso, tem um Conselho Municipal da Mulher, se não me engano, dependendo da cidade, não sei se todas já implantaram, tem um Conselho Municipal do Bolsa Família, não sei se ainda tem, mas tinha pelo menos, e eu me recordo que uma pessoa foi nomeada, um pastor do interior de Minas Gerais, ele foi nomeado para o Conselho do Bolsa Família. E aí ele foi nomeado para o conselho, era um homem honesto, e eu falo, agora eu mudei o negócio, eu não falo mais cidadão de bem, cidadão honesto. O cara fala, o que é cidadão de bem? Quem é o cidadão de bem? É o cidadão honesto, o cara que cumpre a lei, que ele anda direitinho, ele faz tudo correto. E aí ele foi nomeado para o Conselho do Bolsa Família, e tinha um detalhe. Os membros do Conselho do Bolsa Família, eles podiam ver quem era o beneficiário, etc. e tal, e pedir informações, porque você tem poder de fiscalização. E aí, dentre esses poderes de fiscalização, esse pastor foi nomeado, sentou lá, e aí tinha um detalhe. Toda vez que fechava o mês, os conselheiros tinham que assinar, senão a verba do Bolsa Família não viria para o mês seguinte. Ele sentou e falou assim, eu gostaria de ver a lista dos beneficiários da cidade, uma cidade pequena, eu gostaria de ver a lista. O pessoal começou a ficar nervoso, não queria entregar a lista. Foi para lá, foi para cá, foi para lá, e ele falou, e se não me entregarem a lista dos beneficiários, eu não assino. E aí ia travar a verba. Eles pegaram, coçaram a cabeça, sabe, aquele jeito assim, não, calma, não precisa disso, vamos com calma, e não sei o quê. Entregaram a lista para o pastor. Ele sozinho removeu 600 pessoas, porque ele foi vendo, esse aqui é servidor público, esse aqui não pode, esse aqui isso, esse aqui não pode, assim foi. O cara sentou lá e começou no ano seguinte, quando mudou a gestão do conselho, não chamaram mais ele, porque ele era o honesto, e aí já sabia que ele ia encrencar. Assim como eu também escutei uma história dessa para o SUS, que o cara descobriu, ele fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, ele descobriu que o hospital estava desviando, colocando mais gente lá nos leitos do que tinha gente realmente internada. E aí ele conseguiu descobrir, ele não estava peitando, ele só dizia, eu não vou assinar porque eu não concordo, o que complicava o esquema.
Um homem é capaz de resolver muita coisa. Um homem honesto é capaz de resolver muita coisa. E aí, quando você pensa assim, uma multidão de honestos é capaz de fazer muita coisa. E aí, falando sobre o conselho é absolutamente aberto. Você não precisa ser indicado para vereador, não precisa ser indicado para prefeito, você não precisa ser chamado para associação, nada. Você pode chegar lá, vai abrir inscrição no CMDCA, fazer a sua inscrição, ela é de graça. Se você cumprir os requisitos, você vai para a parte da prova. Se você passar na prova, ou seja, você entende o mínimo sobre o ECA, você vai para a eleição. E aí quem tem mais voto ganha. E eu digo que essa é a forma mais fácil e mais parecida com a participação administrativa como tem nos americanos, nos Estados Unidos. É a forma mais parecida, porque são 5, maioria simples, se 3 concordarem, é a decisão que passa. Tem decisão, a decisão ela tem poder e força judicial, porque ela só pode ser revista por um juiz. O promotor não concordou, problema do promotor. Os 3 decidiram? Está decidido, acabou. Porque o vereador fulano veio aqui, não interessa. Os 3 decidiram? Acabou, está resolvido. Só pode ser revisto pela justiça, então é uma participação direta do povo. Não tem partido, você não tem que ter, vou gastar rios de dinheiro na campanha, não. É por distrito, você vai concorrer provavelmente no seu bairro, ou se na sua cidade for pequena, só tiver um, vai concorrer na sua cidade, e ali vai ganhar só os mais votados, não tem esquema, não tem coeficiente eleitoral, nada. É simples. Então, vocês têm a oportunidade esse ano de concorrer ao Conselho. E nós estamos fazendo o possível para levantar pessoas que queiram concorrer. Mas não é apenas concorrer. Porque geralmente você vê curso, por exemplo, dos partidos que eles oferecem para vereador, deputado, etc. e tal. O cara quer ensinar no curso do partido como é ser vereador. Gente, não adianta, você só vai aprender a ser vereador na prática, assim como o Luiz, por exemplo, por mais que conheça, só foi aprender a ser deputado na prática, e idem qualquer outra pessoa que ocupa um cargo público, você vai aprender na prática. Fiz concurso para juiz, passei, vai aprender só na prática, campeão. Então, o que adianta você saber todos os detalhes técnicos de como é que é ser conselheiro, ou de como é ser vereador, se você não ganhar a eleição? Daí o curso ele é estruturado 100% para te ajudar a passar em todas as etapas, vencer cada uma delas, e você vencer as eleições e assumir a posição. Cada uma delas. São mais ou menos umas 13 aulas, a gente vai desde rede social, documentação, tipo de postura que tem que assumir, quantos votos precisa, contabilidade, o que fazer, o ECA, como é que é o trabalho, passo a passo, momento a momento, até o dia da sua eleição. Como escolher cabo eleitoral, a quem pedir voto, quem visitar. Se eu tivesse mais tempo, eu até diria um pouco mais da minha experiência na política, mas eu garanto, dá certo, funciona. Não tem nenhum perigo. Ganhei, inclusive, os processos que participei por causa disso. Eu costumo dizer, na política, não tem mistério. O cara, ele acha assim, coloca muita gente, eu não entendo, eu não sei muito bem como é que é, mas não tem mistério. Fazendo o arroz com feijão, muito bem feito, vai dar certo. Então, o preço está acessível, óbvio, porque tem um desgaste, tem um custo. Quem quiser participar, é só chamar para conversar depois, a gente tira as dúvidas e ir complementando. Acho que todo mundo deveria participar. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que é, o conselho, ele é para defender os direitos das crianças e adolescentes, mas você acaba tratando com toda a sociedade. Certamente, quem participar e for vitorioso, não vai querer mais sair, vai falar assim, não, eu quero participar, eu quero fazer parte agora e agir ativamente na política. Tá bom? Obrigado, boa noite. Para dar sequência aqui, eu gostaria de convidar a professora Valéria Martins. Ela tem uma companhia de dança na Cidade de Deus há mais de 10 anos, né, Val? Ela já é bailarina, foi bailarina há muitos anos, profissional. Me empresta um microfone? E a gente vai bater uma bola aqui rapidinho. As meninas, cadê as bailarinas? Alguém corre lá na sala de louvor e traz elas para cá. Elas estão se aquecendo, gente. A gente vai pedir a opinião de vocês também. A Val vai contar um pouquinho, rapidamente, da história, do projeto que ela faz lá. E, muito importante, nós entendermos que os projetos sociais, eles não bastam apenas dar uma cesta básica. O que a Val faz, parabéns. Tá? Tenho muito orgulho de você. Ela transforma vidas, ela dá uma profissão para as pessoas, porque não adianta você entregar uma cesta básica e só alimentar a barriga delas, isso não vai resolver o nosso problema. Isso a esquerda faz muito bem feito e ganha muito voto assim. Tá? Então, a gente precisa, não tem ajuda do governo, de ninguém, ela rala lá sozinha, algumas pessoas, né, ajudam voluntariamente,
mas para vocês entenderem um pouquinho da história dela, ela vai compartilhar com a gente. Olá, queridos, boa noite. Muito feliz em poder estar aqui com vocês, falando, né, com pessoas que fazem as coisas acontecerem, né, porque nós estamos do lado do bem, sempre desejando o melhor para o nosso país e para as pessoas também. Então, eu estou há quase 10 anos ali na Cidade de Deus, nunca morei na comunidade, né? Eu conheci o meu esposo, que morava há muitos anos lá, que nasceu e cresceu lá, e um dia a minha sogra veio ver uma apresentação minha. Eu era, inclusive, dessa igreja aqui, isso tem cerca de 12 anos atrás, 11 anos atrás, e ela foi assistir uma apresentação minha, e ela ficou tão emocionada, que ela falou assim, nossa, eu sempre sonhei fazer balé, mas eu nunca tive condição para isso, porque é muito caro, né? A cultura no nosso país é muito difícil e tem muito pouco apoio. E ela falou assim, mas você podia ensinar isso para as crianças aqui. Então, ela pegou o quarto dela, transformou o quarto dela numa sala de aula. E tudo começou no 2º andar da casa dela, nesse espaço que nós estamos até hoje. Só que já conseguimos ampliar, graças a Deus. E eu fui colocada ali, eu falo assim, né? Não foi algo que eu sonhei na minha vida realizar, mas foi propósito de Deus se cumprindo, né? E a primeira inscrição que eu abri, eu falei assim, eu vou dar aula uma vez por semana. Mas só que a primeira, quando a gente colocou na época no Facebook, tinham 60 crianças na fila. E eu falei assim, nossa, eu tinha um outro trabalho fora. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? E eu tinha oferecido para ela uma vez na semana. Eu só ia entrar na comunidade uma vez na semana. E, de repente, a coisa foi tomando uma proporção que eu tive que largar o emprego e eu comecei a trabalhar ali, sempre com a ajuda da corrente do bem, né? Nunca me envolvi com política e nunca teve nenhum acesso também chegando até nós. E hoje, de 60 crianças que nós tínhamos no início, hoje nós temos 207 crianças e mais de 300 em fila de espera. E hoje, de uma sala única que nós tínhamos, nós temos 3 salas que nós dedicamos às aulas de dança, mas também ginástica artística, uma biblioteca, uma sala de aula de reforço escolar. Porque eu cheguei na comunidade, o meu maior problema com eles era todo mundo falando errado, né? E eu ficava assim, não é Cláudia, não é Flamengo, não é Flamengo, é Flamengo. Mas é muito cultural. E o meu desafio hoje com esses meninos é que, assim, a potência do trabalho foi tão grande que não tem diferença do nosso trabalho na favela para o nosso trabalho fora. Inclusive, no ano de 2022, nós ganhamos um prêmio aqui na Barra da Tijuca como a melhor escola de dança, né? Nós ganhamos a Gala Clássica. E o maior orgulho que eu tenho é esse, de não simplesmente estar entrando naquela comunidade, distribuindo uma cesta básica ou fazendo um momento de recreação com eles. Lá eles têm que ter nota, eles têm que ser disciplinados, ninguém fala palavrão perto de mim, ninguém escuta música torpe, né? Eles respeitam, e é o que eu falo, quando eu abro inscrição, eu vou embora da comunidade, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar, porque a fila gira o quarteirão. O que tem de gente perguntando, a outra falou assim, não, vamos fazer um panfleto para dizer que a gente vai abrir novas inscrições. Eu falei assim, não, por favor, não faz isso. Não pode, eu não posso realmente. Porque entram mais de 600 pessoas na fila e as pessoas passam um ano inteiro esperando por aquele projeto que cobra disciplina, eles não podem faltar aula, eles são comprometidos, eles limpam a academia, porque a gente não tem ninguém. Né? Eles mesmos limpam, chegam mais cedo, eles cuidam dos menores, eles são professores voluntários dos menores. E hoje eu estava vindo para cá, queria apresentar para vocês o Daniel. Vem cá. O Daniel,
não está morando mais no Brasil. Está há 1 ano morando em Nova York. O Daniel é um motivo muito grande de orgulho, porque ele superou, venceu. Ele é um dos meninos mais resilientes que eu conheço, um desbravador. O Daniel vem de uma família de 7 irmãos, mas ele desbravou, né? Outro dia desse eu estava com a mãe dele, e a mãe dele em desespero, com um filho preso, o outro no hospital, dependente químico. O Daniel venceu, ele desbravou. O Daniel terminou o 2º grau, e hoje o Daniel estava dizendo para mim que qual o próximo passo da sua vida? Fala para mim. Boa noite, gente. Meu próximo passo é tentar uma bolsa na Harvard para fazer educação física e trabalhar, né, para poder estabilizar minha vida e dar o melhor para minha família. O menino da favela, da comunidade, que hoje não simplesmente vive dentro da comunidade, mas ajuda as crianças da comunidade. Esse menino foi um menino e ele voltou um homem, sabe? De caráter, cheio de sonhos, aquele que bota a mão na massa e faz as coisas acontecerem. E com ele, agora ele foi o primeiro, né? Foi aquele que abriu o caminho, né? Ele ganhou uma bolsa para a Icon Ballet em 2019. Aí teve o período da pandemia, viajou agora no início do ano de 2022, em março, e agora ele está de férias no Brasil, mas dia 29 ele está voltando de novo para Nova York. E foi o primeiro, foi o que abriu, né, a porteira, e quero apresentar mais 3, venham as 4. Alexia também. Alexia é o futuro da... Vem, filha. Ela já fez uma cara... Não, pode vir. Luana, Giovana, Kemily estão embarcando segunda-feira para Nova York. Foram aprovadas na Icon Ballet e na Albano Ballet em Connect. Então, assim, elas estão indo em março para fazer o curso da Icon. E provavelmente ficam lá cerca de 2 meses. Aí, o desenvolvimento delas lá, a gente vai ver se elas vão chegar, vão passar e vão continuar. Mas só que elas duas já têm a opção de uma outra companhia de dança, porque elas já foram aprovadas, que é a Albano Ballet em Connect, que é a companhia que o Daniel está dançando agora. A Annalise foi aprovada no ano passado também para a Albano Ballet em Connect, né? E vai estar embarcando em julho. E tem também a Ana Carolina, que está em Nova York, morando em Nova York, dançando na... Não, ela passou para outra companhia. Está na S-Ballet, Swing Ballet Twitter. Também em Nova York. Então, assim, todas da comunidade... Todas as meninas da comunidade, todos que enfrentam os problemas de tráfico de drogas, tiroteio, propostas, e eu não dei mole para eles. Peguei firme, pesado. O Daniel foi o primeiro da família dele a terminar os estudos, que eu falei, para ficar aqui comigo tem que estudar. E todos eles estudam, Luana já terminou, a Giovana é bem novinha, tem 13 anos, Nana terminou também, né, os estudos, porque lá, para ficar no projeto, eles têm que ter compromisso com os estudos, né? E eu acredito nisso, gente. Eu acredito que quando nós nos unimos, né, para fazer o bem, coisas como essa acontecem, né? Dentro de uma comunidade onde várias propostas acontecem todos os dias para ele. Deus usou a minha vida e a vida de outras pessoas para que, não somente a vida dele, gente. Eu estou apresentando aqui para vocês 5 jovens. Mas aqui tem 5 famílias representadas. 5 famílias que tiveram as suas vidas transformadas.
Porque a mãe dele está andando na comunidade e ela está ouvindo, você que é mãe de fulano, você que formou, estão saindo em todos os jornais do país. Cada semana bate um jornal lá na nossa porta para saber o segredo. O segredo é discipline, ensine o caminho. Não deixe desviar nem para a direita e para a esquerda. A vida não é fácil, porque tudo que vem fácil vai embora assim também. Vocês precisam lutar por aquilo que vocês desejam. E hoje a gente estava lá no Sinal, porque para vocês terem uma ideia de como é grande a luta, né? As meninas estão indo para Nova York na segunda-feira e estão sem sapatilha. Hoje elas vão dançar aqui na meia ponta, porque elas estão sem sapatilha de ponta. Uma sapatilha de ponta custa R$250, 260, né? Mais ou menos essa média de preço. E elas usam praticamente uma por mês. Então, assim, o acesso à cultura é muito caro, é caro demais. Mas foi o que eu falei para elas. Eu falei assim, olha só, não existe nada impossível para aquele que acredita, luta e persevera. E eu tenho aqui o DNA de meninos e meninas que vão transformar essa geração, porque eles não desistem fácil, não. Eles lutam por aquilo que eles sonham e vão até realizar. É isso, gente. Muito obrigada. Como é seu nome? Ana Alice e o Daniel vão passar aí sobre o projeto. Mas, para a gente ter um gostinho, afinal de contas, elas estão nos deixando, né? Elas vão dar uma palhinha aí de 1 minutinho, né? Então, vamos dar um espacinho aqui para elas. Gente, só para não levar bronca, essa aqui é a Alexia, minha filha, minha futura bailarina também, já está nos palcos. Senão eu vou levar bronca. Bem-vinda, Alexia. Tia Tati te ama. Vai lá distribuir. Lindas. Parabéns, meninas. Calma aí, gente. Vamos falar. Calma aí. Segura aqui. A gente vai... Val, meninas, muito obrigadas. Vocês são uma bênção. Quem quiser depois conversar com a Val, né, a respeito disso, a gente vai ter um momento do intervalo. Mas antes do intervalo, a gente queria agradecer os nossos parceiros comerciais que nos ajudam. Tiago e Daniel, vocês chegaram. Sejam bem-vindos, gente. Pessoal do Douglas, vereador de Niterói. Tiago, meu chefe, meus colegas de trabalho, foram meus colegas de trabalho. A gente falar sobre os parceiros comerciais. O Hugo vai jogar lá para a gente fazer esse agradecimento. Eu não sei qual vai estar a sequência. A Ops Gráfica, que é do nosso querido William, que tem... O William está ali, ó. Ele que fez as carteirinhas, vai confeccionar outras coisas da associação. Essa gráfica dele fica em Caxias,
né, junto com uma hamburgueria. Então, a gente vai criar uma rede de empresários aqui também, tá? Pastora Big Mama, seja muito bem-vinda, seu esposo, pastor. Bem-vindos. Qual é a próxima? Pessoal da Platyplus, eu queria agradecer aqui a Elke, o Matheus e o Cleiton, que fazem a transmissão, a gravação, o áudio, a imagem, ficam fantásticos com eles, eles fazem aqui da igreja também. Agradecer a parceria deles. Pode passar a próxima, por favor. Can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. Queria agradecer ao pessoal da Didact, está ali o nosso amigo querido Bruno, e a Carol, Davi também. Quem quiser fazer gravação de podcast com eles, eles são responsáveis pela gravação, inclusive, do curso da mentoria do Conselho Tutelar e o curso que vai sair também de assessoria parlamentar, que deve sair já nos próximos meses. E do podcast do deputado Luiz Lima, está sendo montado. Que ficou fenomenal hoje aí. Ele nem viu ainda, nem viu, vai ver amanhã. Mas ficou fenomenal, né? Foi o bom gosto da primeira-dama Milene e a competência do nosso amigo Bruno, ficou fenomenal. Tem mais alguém? Aí, Hugo? Tem, acho que... Tem mais alguma, Hugo, que eu mandei? É isso? Beleza. Então, pessoal... Agradecer o Hugo, Rebeca... Som aí, muito obrigada a vocês também, pessoal, todo o nosso time. A gente vai fazer agora um break, pode ser? Pode ser, eu só ia falar que você, entrando no site, você pode se associar como membro patriota e você pode também ter a empresa patriota, tá? O valor é um pouquinho a mais, só que você pode usar o conteúdo da nossa plataforma de cursos dentro da sua empresa, tá? Inclusive tem um outro apoiador nosso que ele não mandou, que é o Gilberto, ele não está aqui hoje, que ele tem uma confecção, e a gente já fez bate-papo, palestra dentro da empresa dele. É um desafio enorme, às vezes, você falar com pessoas que estão vivendo em bolsões controlados pela esquerda, e isso é uma coisa que a gente precisa avançar. Só isso, pastora Tatiana.